Isaías capítulo de número 28. Este versículo falou comigo durante a semana, e nessa madrugada eu fiquei a refletir acerca dele. E eu ouvi um dos pastores, eu não me recordo o nome, ele falando da dificuldade, de duas situações que ele acha dificuldade a ministrar a palavra de Deus. A primeira, quando ele vai trazer algo que ele nunca ouviu antes. Ele falou, isso traz um pouco de segurança, porque você não tem nada que você possa buscar recursos, e aí tudo o Senhor nos orienta. Mas quando o Senhor nos dá a direção, você sempre tem recursos para que possa construir um raciocínio. Só que ele fala que essa é uma das dificuldades, é essa. E a outra, ele falou, é pregar sobre algo que muito já foi pregado. Também é um grande desafio, porque quem ouve falar, já estou cansado de ouvir isso. Ou então, quem fala assim, mas o que pode sair? Então eu particularmente, para mim é a primeira vez que eu estou a meditar neste versículo. O versículo de número 20, Isaías capítulo de número 28. O versículo é de número 20. A igreja encontrou? Amém? Eu te convido você de casa até de posse, seja ligando o seu smartphone, seja com um tablet ou então com a Bíblia, mas acompanhe conosco em nome de Jesus. O versículo de número 20 diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Meu Pai, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, e hoje é um dia especial para nós. É o dia que estamos sentados à tua mesa, Senhor. É o dia que, como amigos, como famílias em Cristo, ó Deus amado, venhamos nos alimentar. Mas para isso, Senhor Deus amado, queremos continuar ouvindo o Senhor falando. Fala conosco, Senhor, através dessa sua palavra. Pai amado, e o nosso desejo é que essa palavra, quando vir, ela venha de encontro e ao encontro às nossas vidas, para que ela possa produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando, ao que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós oramos assim, pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta se você quiser ou puder. Quando nós falamos assim, que essa palavra ela venha ao encontro, porque às vezes você vem com desejo de ouvir algo ao Senhor. Então quando eu oro, eu falo, Senhor, que essa palavra venha ao encontro dessa pessoa. O que é isso? Que ela possa vir daquilo que você está necessitando no momento. Agora quando ela vem de encontro a você, é aquela palavra que às vezes não vai ser muito agradável de ouvir, mas ela é necessária porque ela vem para trazer impacto. E quando nós sofremos impacto, mexe com as nossas resistências. Está entendendo? Eu falo com ele porque nós somos colegas de faculdade e aprendemos isso, né, nas estruturas dos materiais. O que o impacto mexe com as resistências. E às vezes nós não entendemos porque às vezes Deus permite alguns impactos em nossas vidas. Mas na realidade que todo impacto que Ele permite acontecer é para que possa fortalecer as nossas resistências. Como foi ministrado aqui ontem, uma coisa que Deus não tem de nós é o quê? Pena. Você não sabia disso? Então eu quero reforçar a palavra do pastor de ontem. Uma coisa que ele falou, Deus não tem de nós pena. Ele nos ama incondicionalmente, mas não tem pena. Que pena? Pena que eu e você muitas vezes temos com os nossos filhos. Que nós falamos para ele, olha, não faça isso, porque se fizer, você vai receber um castigo. Aí ele vai e faz, aí você faz o quê? Aplica um castigo na criança. Só que a criança vai lá e fica, não faz isso comigo. Ou então tem alguns que falam assim, eu prometo, eu não vou fazer mais. Aí a gente fica olhando assim e fala, tá bom, dessa vez você pode sair. Será que é só eu que já fiz isso? Mas Deus, Ele não faz, irmãos. Quando Ele aplica uma correção, ou quando Ele vem trazer um ensinamento, você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que for. Ele tem ciência do que aquilo vai proporcionar a você. E pelo conhecimento que Ele tem, que Ele vai proporcionar, por mais que não seja agradável Ele ver você chorando, porque tenha certeza, Ele não se agrada com isso, mas Ele também, Ele não vai se arrepender e vai fazer com que você passe pelo processo, porque tudo isso é bom para você, para mim. E quando eu me parei nesse versículo, a versão fala, porque a cama é tão curta que ninguém se pode estender nela,
e o cobertor é tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Nós, alguns dias atrás, não pensávamos nisso. Eu, por incrível que pareça, irmãos, eu pude ver alguns meses a Gisele dormir sem cobertor. E é raridade. Às vezes você fala, meu Deus, como que aguenta? Só de colocar o cobertor, ele se aproximar de mim, eu já fico transpirando. E ela dorme, mas esses últimos meses, nem cobertor, muito que ela usava era só como é que fala? Um lençol. Quando usava o lençol? Então não daria para entender um pouco essa palavra. Mas de ontem para ontem, de ontem para hoje, já foi diferente, não foi? Em casa a Tainá falou assim, glória a Deus. Falei, que foi lá? Eu vou usar a minha coberta. Olha aí, irmão, fazendo festa porque ia usar a coberta. Agora a questão é, e quando você se deita para dormir, para repor a sua energia. O deitar nos traz a intenção de descanso, nos traz uma intenção de relaxar, tirar o estresse, não é isso? E agora a Bíblia ela fala assim, a cama é tão curta. Quem já chegou a dormir em cama curta? Alguns já, né? Uns que às vezes, como eu, cresce um pouco. E é tão desconfortável, irmãos, que às vezes você é obrigado a ficar com a perna encolhida. E quando você estica e sai fora da cama, você não consegue, é horrível. Sim ou não? E então tem um cobertor curto, num dia de frio. Você puxa ele para cobrir o seu tórax ou até mesmo a sua cabeça. O que acontece com os pés? Já teve dia de estar tão frio que a Gisele se enrola em 3. Eu não consigo ficar. Aí já teve vez de eu pegar um só para mim. Mas é horrível, porque quando eu estou só, eu gosto de deixar ele por baixo. Eu deito por cima dele e me enrolo. Será que é só eu que faço assim um rolê? Agora imagine você estar num frio, com um cobertor que você puxa para cobrir aqui e descobre lá. Aí você vira de ladinho para ficar, né? Porque eu tô um pouco, né? Então eu viro de ladinho, que eu sou mais estreito de lado. Aí eu cubro a frente, mas aí começa a vir um ventinho pelas costas. Não é desconfortável? Você não consegue dormir direito. Essa palavra Deus usou o profeta Isaías. E Deus usa de algumas ilustrações para nos trazer grandes ensinamentos de verdades fundamentais para a nossa vida. E para Isaías foi isso. Isaías falou essa palavra para a tribo de Efraim, que pertencia às 10 tribos que tinham se separados. Quando Jeroboão se separou, 2 tribos ficaram para o sul, 10 tribos foram para o norte. Dessas 10 tribos foram as tribos que mais tiveram reis que não agradaram ao Senhor. Foram reinados que quebraram o pacto do Senhor. Foram reinados que fizeram tudo que o Senhor falou, porque a orientação do Senhor falou, olha, não habita, e se habitar, não se mistura, e se misturar, não tenha os deuses deles como seus deuses, porque eu sou um Deus que não divido a minha glória com ninguém. E esse povo da tribo do norte não foi assim. Essa tribo em particular, se você pega o início do capítulo de número 28, o início diz assim, ó: ao da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso momento é como a flor de cal que está sobre a cabeça da fértil vale, vencidos do vinho. O que ele estava falando? Vocês estão se embriagando. E se embriagar é bom ou é ruim? É ruim, mas para quem se embriaga é bom. Porque quando você está embriagado, você foge das suas realidades. Quando você quando você se deixa ser consumido pela resta do vinho, do álcool, você perde a sua razão. E quando perde a razão, às vezes traz uma sensação de prazer, ou momentaneamente você se isola dos problemas. Mas o grande problema é que tudo isso, além de tirar a sua razão, você passa a fazer as coisas muito mais levada pelas suas emoções. Sim ou não? E o
maior problema nosso é quando nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções falam dos nossos desejos, fala dos nossos prazeres, fala das nossas necessidades, fala de tudo que é nós. Na realidade, nós nos reunimos e nós não nos tornamos nós. Quando a igreja, ela está olhando somente para satisfazer assim, ela se reúne e não é um coletivo de pessoas, não se forma nós, se forma eus. É pessoas reunidas, mas não com um propósito único. É eu necessito disso, é eu necessito daquilo, é eu quero isso. E quando o que eu recebo não é o que eu quero, eu saio da igreja e falo: esse culto não foi para mim. Que culto mais horrível. Mas a Bíblia fala que o Senhor, Ele não despede ninguém com as mãos. A Bíblia é mentirosa. Então por que eu já saí da igreja assim? Irmãos, eu dei muito trabalho para Gisele. E principalmente quando era questão de busca de poder. Eu ia para o culto, eu ficava doido, eu jejuava e falava: Senhor, eu quero receber. Aí vinha aquele mover, o pastor, ou então quem estava na frente do culto, chamava os irmãos à frente. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, quem quer ser impactado pelo poder do Senhor, eu vinha, toda vez eu vinha na frente. E aí, irmãos, eu aceitei a Jesus não sei quantas vezes. Não foi muitas vezes, estava eu lá aceitando a Jesus, porque eu queria. Só que o culto que eu ia com mais expectativa, eu saía mais frustrado. Por quê? Porque as pessoas, um era batizado, aí eu estava lá, passava 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos, as pessoas chegavam depois de mim, e que era batizado, e estava achando a presença do Senhor, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e falava: Deus, e eu? Quantas vezes o pastor falava: pode voltar, enquanto os outros sentavam, eu pegava e ia embora. A gente ia atrás de mim, cada me ligar: onde você está? Estou em casa. Por que você não ficou olhando? Ah, não estou bem. Eu não recebi o que eu queria. Deus não me entregou. Mas a palavra mente, pastora Mara? Mas e se eu falar que Ele não despede ninguém com as mãos vazias? Como na quarta-feira, a gente já foi um dia, o próprio Jesus falou: olha, quem busca, acontece o quê? Recebe. Quem bate, não é isso? Então pedir, pedir, e dá-se-vos-á. E por que muitas vezes você pede e não recebe? Porque nem sempre o que você pede você vai receber. Mas sempre que você é fiel ao Senhor, Ele sempre tem uma coisa para te entregar. Então o grande problema não é que Deus não te dá, é que você não quer receber o que Ele tem para te entregar. Porque o que Ele tem para te entregar não é aquilo que você gostaria de receber. Porque você está sendo mais conduzido pela sua necessidade do que pela sua razão. Porque você troca, você fala que Ele é o Senhor, mas você vem aqui e quer ser servido por Ele. E se Ele não serve da maneira que você quer, você não aceita. Por esses dias aqui nós fomos ministrados. Eu acho que foi nesses domingos, por uma pessoa que falou que tem muitos que vêm pensando que na igreja é la carte. O que é la carte? Você sabe o que é la carte, irmão? É o restaurante, ou é o local onde serve o prato que você deseja, que vai ter ali um cardápio, você vai olhar, aí você vai fazer igual o Miguel. O Miguel fala: eu quero, como é que chama o lanche? Um Whopper, eu quero um Whopper. O cara fala um Whopper, ele falou: mas tira a salada, tá bom. Tira tomate, tá bom. Tira isso, tá bom. Tira aquilo. O cara falou: você quer o quê? Ele falou: eu quero pão com a carne moída aí. Eu não entendo isso, irmãos. Mas não é isso, Jane. Ele não é assim? Ele é assim, irmãos. É la carte, você escolhe. Ainda tem um cardápio, mas se você quiser, você fala: tira que eu não quero. Agora a gente vem para a igreja achando que é assim também. Aí porque você orou, porque você jejuou, porque você pagou o preço de oração, você pagou, você quer receber. Aí depois fala: eu estou pagando o preço de oração. Que preço de oração você paga, irmão? Porque quando você recebe uma coisa que você paga, você acha que você é. Quando você recebe alguma coisa que você paga, você passa a ser o quê? Irmão, quando você recebe uma coisa que você paga, você é o quê? Se você vai numa loja e paga por um tênis, o tênis é de quem? Então se você vem na igreja achando que você pagou o preço, aquilo que você recebe por aquilo que você achou que pagou o preço, você fala: é meu. E aí se é seu, você cria do jeito que você quer.
Se é seu, você ensina do jeito que você quer. Se é seu, você orienta o seu marido do jeito que você quer. Não do jeito que a palavra de Deus. Porque a palavra fala que a mulher sábia ela edifica a casa. Mas você não vai pela sabedoria que a palavra te orienta. Você vai pelas sensações e pelo que você sente. É ter cama curta. É ter cobertor estreito. Deus falou assim: vocês estão se embriagando, estão se entregando a essas coisas. E Ele vai discorrendo. E Ele vai discorrendo, Ele fala, olha o versículo de número 7. Mas também esses eram por causa do vinho, e a bebida forte, se desencaminham até o sacerdote e o profeta. Eram por causa da bebida forte, são absolvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Que palavra é essa? Deus falou: o problema não está só com o povo. O sacerdote e os profetas estão se embriagando também. E ao se embriagar, o que acontece? Andam errôneos. Sabe o que é isso? Andam e parece que não sai do lugar. Sabe o que é isso? Você andou e fala: meu Deus, eu estou no meio do... Quem fez isso? Alguém conhece alguém que fez isso? Andava e quando parava, parece que no mesmo lugar. Você conhece alguém que já fez isso? A Bíblia fala da história de um povo que era 40 dias para eles atravessarem e para chegar no lado. Só que como eles não obedeceram, como eles viveram pelas suas necessidades, como eles sentiram faltas do pepino, como eles sentiram faltas da cebola do Egito, e não se contentava com o maná que vinha do céu, e não se contentava com a água que brotava da rocha, Deus falou: esse povo não pode, não merece, e não vai entrar, vai andar errôneo. De 20 anos para baixo, ninguém vai entrar, porque tem juízo de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós temos que tomar cuidado. Nós que somos chamados, separados para exercer posições. Qualquer posição que você é colocado, entenda, você tem responsabilidade sobre a sua vida. E aí você tem que entender que tudo que você faz não diz mais somente direito a você, porque as suas ações podem refletir na vida de outros. Ou você acha que não? É só um pastor quando erra que pode causar mal influência. Um diácono pode errar, um levita pode errar, e você sobe aqui no domingo e toca, não é? É bonito. Só que quem vê no particular fala: eu vou ser crente assim? Domingo tá lá dedilhando, e na semana dedilha algumas coisas que o Senhor fala: não perca tempo com isso, porque Ele iniciou o culto dizendo: o que nós estamos fazendo com o tempo? Uma criança, Kelly, falou pra gente hoje: como nós estamos usando o tempo, Ana. Quando ele começou a falar assim, a gente ficou um pouco, assim, como é que fala? Tenso, porque falou: meu Deus, o que o Vitor vai falar? Porque ele é espontâneo, irmãos. E assim, ele deixa os professores às vezes em situações difíceis, porque ele faz algumas perguntas que a gente fala: meu Deus do céu, menino, como você pensa nisso? Mas ao mesmo tempo também ele vai embora, então você tem que tomar cuidado. Mas eu falei: não, vamos deixar ele falar, porque ele falou que ele passou a semana inteira refletindo acerca disso. E justamente num dia onde eu estava meditando numa palavra, e o Senhor falando comigo dessa maneira, porque isso aqui foi falado comigo, irmãos. Eu só estou compartilhando aquilo que eu recebi, porque aqui fala de líderes que também se deixaram levar pelo vinho, de líderes que se deixaram de levar pelas suas emoções, de líderes que não foi mais o que o Senhor manda, de líderes que dão mais valor a um ditado popular do que o que a Bíblia diz. Temos que tomar cuidado, porque nós estamos no mundo, mas não podemos deixar o mundo influenciar as nossas vidas. Nós não podemos ser um termômetro que vai apenas marcar a temperatura que está atuando no mundo. Nós temos que ser um termostato, onde Deus vai nos aplicar, e lá está dando 40 graus, mas você fala: eu quero que você fique em torno dos 20. Você tem que esfriar, no seu lado o fogo pegando e você ficando frio. Como que pode ser isso? É o cântico que você já cantou. Quem nunca cantou: eu quero ser um abrigo no deserto? E você sabe o que é ser abrigo no deserto? É você proteger alguém de um calor.
Deserto de dia chega a quantos graus? Sabe quantos? Acima de 40, 45, se bobear até mais. Aí quando você fala, Senhor, eu quero ser aquele que... Como que é esse cântico? Como flechas. Eu quero ser um abrigo no deserto. Sabe o que você está falando para Deus? Deus, eu quero proteger alguém, mesmo que nas minhas costas eu receba um calor de 40 graus, André. Eu quero proporcionar àqueles que eu estou protegendo 20 graus, temperatura ambiente, porque eu tenho resistência, porque eu conheço o Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer em mim abundar infinitamente mais do que aquilo que eu penso e eu quero. Então eu recebo, porque eu sei que Ele está comigo. E porque eu sei que Ele está comigo, aqueles que estão aos meus cuidados, eu não vou deixar eles ser queimados. Deixa que eu protejo. O mesmo deserto que durante o dia é altíssimo e durante a noite cai abaixo de zero. É você falando, Senhor, mesmo que seja abaixo de zero, eu vou receber toda essa friagem nas minhas costas, mas aqueles a quem o Senhor confiar os meus cuidados, eu vou manter a temperatura ambiente 20 graus, ele vai conseguir descansar. Então eu recebo calor excessivo, eu recebo um frio excessivo, porque eu recebo, mas o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando eu sei quem eu sou. Nós vamos assentar à mesa. E aceitar a mesa é saber que eu canto dizendo, eu sou uma ponte. Eu quero ser uma flecha. Eu quero ser, uma ponte. O que a ponte faz, irmãos? A ponte une destinos. A ponte une. A ponte faz com que alguém que está de um lado, e mesmo que tenha um vale, ele chegue ao outro lado. O mundo jaz no maligno, mas Deus nos tem separado como ponte, para que possa conduzir aqueles que jaz no maligno, conhecer a formosura de Cristo. Só que para ser ponte, você vai ser o quê? Pisado. Eu sou crente, mas se pisar em mim... Quero 2 minutos só, Samuel. 2 minutos eu resolvo isso. Era assim que esse povo estava, se deixando ser levado por todas as situações que estavam ao redor. E Deus olha para eles e fala assim, porque a cama, olha só o 21, porque o Senhor se levantará como no monte Peresim, e se irá no vale de Gibeão, para fazer a obra e a sua estranha obra, para fazer a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Por que estranho? Porque você fala, mas Deus é amor. É estranho, porque o que é amor, Ele nos trata como justiça. Ele é amor que nos surpreende quando Ele manifesta a misericórdia dEle e não deixa que nós recebemos aquilo que nós merecemos pelo erro que nós cometemos. Mas Ele é amor para que, se você precisa aprender, Ele vai deixar você passar por uma situação. É esse Deus que às vezes atua de modo estranho, que nós não compreendemos, nós não entendemos, mas temos que entender que a palavra nos orienta. O pensamento de Deus é muito maior do que o nosso, e às vezes nós não vamos conseguir. Por isso que os discípulos, quando chegaram o momento, falaram, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor está falando coisas e nós não estamos compreendendo. Ele falou, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. No momento eles queriam alguém que seria revolucionário, que colocaria uma faixa na testa, que enfrentaria o Roma e derrubaria tudo e faria a bazarra. Mas o Senhor não veio para isso. Ele veio para levantar um grande exército que é uma família. Ele veio para apresentar o general, mas também vem falar, esse general é pai. E quando nós nos relacionarmos com o pai, você vai ver que o amor do pai pode proporcionar ao filho. Ele continua dizendo no 23, inclinai os ouvidos e ouve minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso,
Porventura, todo dia o lavrador, porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? E ele faz uma outra pergunta: ou abre, desterroa todo dia a sua terra? Você entendeu o que ele está falando aqui? Ele fala: porventura, o trabalhador, ele fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, e amanhã continua fazendo a mesma coisa? É assim o normal? Não, ele vai explicar embaixo. O 25: mas é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaça, e semeia o cominho, e lança nela o melhor trigo, ou cevada, escolhida, ou coentro, ou centeiro, cada qual no seu lugar. Olha o 26, que coisa linda. E seu ensina e instrui acerca do que há de fazer. Deixa eu explicar o que ele falou. Ele falou: porventura, aquele que cuida da terra, ele vai ficar arando dia após dia e não vai fazer mais nada? É assim o processo? Porventura, aquele que semeia, ele vai semear sem ter arado a terra? Não. O Senhor, o seu Deus, ensinou, e Ele ensina e ainda instrui. Ele fala: olha, tem momentos que você vai precisar arar, e quando for para arar, você ara, tira as pedras que tiverem, mas não queira arar com uma madeirinha leve. Para arar tem que remover a terra. Quem conhece arado? Poucas pessoas conhecem arado. Nós fomos e vimos uma apresentação de um dos arados. É como uma ferramenta que tem pontas de ferro, e ela é pesada. Então quando ela é jogada na terra, um animal ou então um homem puxa, ele faz o que? Ele remove aquela terra, ele puxa a terra de baixo para cima. Com isso ele expõe o que às vezes a superfície não mostra. A superfície às vezes mostra, fala: olha, o irmão está crente mesmo, mas tem coisas internas que precisa ser mexido. E quando Deus quer mexer, Ele vai arar essa terra. E arar dói. Arar dói porque Ele vai mexer nas estruturas ali. Porque às vezes a água que cai faz com que aquela terra se forme um barro, e aí se adere a algumas pedras. Mas quando a pedra está aderido numa terra, mesmo que é lançado uma semente, a Bíblia fala, Jesus fala do semeador, quando ele lança a semente, se cair no meio a pedras, ele pode até nascer, mas não permanece. Por quê? Porque não tem estrutura. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nesta manhã para falar: você vai se assentar à minha mesa, mas saiba de uma coisa: eu estou arando a sua terra, eu estou arando a sua vida, eu estou removendo tudo, porque o que eu quero produzir através de você não é temporário, é para permanecer. O que eu quero produzir através de você, eu quero que você tenha raiz, não somente para produzir, mas para sustentar o seu fruto. E muitas vezes, antes de começar o fruto a aparecer, a raiz precisa crescer. Por isso que às vezes fala: Senhor, mas olha tanta gente e parece que nada está mudando em mim. Ei, você está aqui ainda? Tá, então tem raiz crescendo. O Senhor está removendo. Está doendo, mas tem raiz crescendo. O arado vai passando. Está doendo, mas tem raiz crescendo. E quando a raiz cresce, aquele que conhece todo o projeto, aquele que conhece a sua estrutura, no momento certo ele manda água. Para quê? Para que aquilo que cresceu para dentro da terra possa sair. E quando sai, vai forjar. Por isso que fala que a semente de mostarda é tão pequena, e algumas pessoas não entendem, acham que a fé tem que ser do tamanho. Mas não é do tamanho, porque do tamanho você está comparando somente ao tamanho, mas tem que ser como. Porque ser como é a menor semente que existe, mas quando ela floresce, a árvore que sai é grande, a árvore que sai é resistente, a árvore que sai vai produzir. É isso que Deus tem para mim e para você. Pode ser pequena a sua fé, mas se ela for como um grão de mostarda, você vai suportar o dia mau, você vai suportar Deus trabalhar, sabendo que aquele que cria a ferida, Ele mesmo sara. Se for, meu Deus,
Você vai ver alguém falar o quê? Ai, mas esse irmão estiver vibrando e eu não. Vibra junto com ele, porque talvez na sua vibração Deus vai tratando nas suas estruturas. Quanto mais vibração você tiver com o seu irmão, mais a sua estrutura vai ser. Só que ao invés de nós nos alegarmos com o outro recebe e eu fico assim, ó, emburrado, fala: Deus, mas por quê? Não, meu irmão, festeja, porque um momento vai chegar a sua hora, e quando a sua hora chegar, a igreja também vai glorificar. Mas para isso Deus falou assim: entenda que se você não deixar a minha instrução, entenda, se você não fizer a minha vontade, entenda, se você seguir os seus preceitos, você vai dormir em cama estreita, em cama curta, e você vai se cobrir com um cobertor estreito. Mas nessa manhã ele nos reuniu aqui porque ele falou: eu tenho uma cama king size. Que cobertor que é bom? Fala um cobertor que é bom aí. Que tipo de cobertor que é gostoso? Hã? Que tipo de cobertor? Um cobertor que você gosta. Um edredom, aquele bem gostoso, bem macio. O Senhor tem para você. Porque no momento em que você necessitar de uma proteção, Ele não vai deixar nada do seu corpo fique exposto. Mas para isso você precisa entender que é fazer a vontade dEle. Porque a Bíblia aqui nos ensina dizendo que o Senhor ensina, o 26, e Ele instrui acerca de tudo que Ele há de fazer. Tudo que nós vivemos, por mais que não compreendamos, o Senhor já falou que nós poderíamos, estamos sujeitos a passar. O importante é que se nós entendemos e passarmos, o nome dEle será glorificado em nome de Jesus. Você pode colocar sobre os seus pés, que eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Tantas coisas eu anotei aqui, porque eu acabo passando uma madrugada para tentar reduzir. Às vezes fico 4 horas para tentar reduzir para uns 40 minutos. Mas o mais importante, e eu espero que o Senhor trate em nossas vidas. Feche seus olhos. Traz aí a sua mente situações que não são confortáveis, porque nessa manhã o Senhor tem bálsamo. Nessa manhã o Senhor tem algo preparado para você. Deus, eu oro pela tua igreja, Senhor. Estenda essa oração, ó Pai amado, aos irmãos que estão comigo dos seus lares. Pai, não permita mais, ó Pai amado, que esse irmão, que essa irmã, ou que eu, ó Pai amado, venha me contentar com a cama curta, Senhor. Venha me contentar com um cobertor estreito, ó Deus. Pai amado, que nesta manhã nós possamos compreender o quão importante é não somente saber a sua vontade, mas fazer a tua vontade, Senhor. Não é somente ouvir a tua voz, mas é abrir a porta para o Senhor entrar. Pai, que nessa manhã, Pai amado, este irmão e essa irmã possa, com aquilo que está em sua mente, abrir, ó Pai amado, para que o Senhor possa entrar. Eu sei que o Senhor é um Deus tão poderoso que agora nesse momento pode mudar toda a situação, Senhor. Mas também eu sei que o seu poder é tão grande que Ele venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Eu não sei a maneira como o Senhor vai fazer, se o Senhor vai trazer um refrigério agora, ou se o Senhor vai fortalecer para resistir. Mas de uma coisa eu sei, é isso que eu quero, e é isso que eu oro, Pai. Que esta igreja, ao sair daqui, Pai, saia renovado, saia restaurado, saia curado, saia, Pai amado, com humano, Pai amado, fortalecido, meu Pai. Ah, Senhor, para que a mesa não venha trazer separação, mas para que a mesa venha trazer comunhão, para que nós não venhamos novamente nos assentar à mesa, mas para que nós possamos ter a liberdade que João teve, se necessário for, encostar a nossa cabeça no seu peito, Senhor, para sentir a batida do seu coração, para sentir, ó Pai amado, aquilo que o Senhor sente. Meu Pai, revela-se a cada dia mais a nós, Espírito Santo.
Santo, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, Senhor, para, Pai amado, que nesta manhã, Pai amado, saiamos daqui transformados, libertos e renovados, Senhor, que esta semana venha a ser uma semana, Pai amado, que nós possamos descansar, que nós venhamos ter refrigério que é só a Tua presença traz, descanso que só a Tua presença traz, Pai, que tenhamos descanso numa cama grande, que tenhamos, ó Pai amado, um refrigério num cobertor, ó Pai amado, que cubra, Pai, tudo aquilo que nós precisamos de proteção. É o que nós pedimos nessa noite, nesta manhã, Senhor. Eu oro, ó Pai amado, repreendendo todo o mal. Senhor, se tem ordem espiritual atuando agora, eu falo, Satanás, com todos os seus demônios, na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu repreendo agora. Saia desta casa, saia desta família, saia desta vida. Libertação, transformação, Senhor, eu oro declarando a cura, Pai. Cura, Pai amado, onde o homem não pode tratar. Cura, Senhor, onde a medicina não tem. Deus, o Senhor é um Deus que pode. E eu, Pai amado, e crendo nisso, eu oro declarando, Pai, sobre a Tua igreja, para a Tua igreja, Senhor, que a Tua palavra se cumpra na íntegra, Senhor, e que nós possamos, ó Pai amado, fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, mas não da nossa maneira, mas da maneira que o Senhor quer que seja realizada. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor?